para estar aqui hoje e para me ouvirem. Tenho muito gosto e muita honra. Vou começar talvez... Antes de mais, eu já estive em Marília. Para alguns, talvez se lembrem, eu apresentei na altura o que era o meu trabalho. Vou apresentar uma evolução deste trabalho. Para os outros, porque naturalmente não me conhecem, eu posso dizer 2 ou 3 coisas assim muito rapidamente. Sou professor de computação e sistemas complexos no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. É aquele edifício que vem ali à esquerda em cima, desde há 30 anos, e portanto sou professor de informática, sobretudo. Faço investigação no contexto da Complex System Society. É neste grupo que me sinto bem e onde conheço uma diversidade de investigadores. E mais recentemente estou inserido num grupo e tenho feito investigação neste Center for Cyber Social Dynamics na Universidade do Kansas, e além de outros grupos de colegas com que tenho trabalhado, refiro este porque tem uma característica muito interessante para mim. É um centro, é uma equipa multidisciplinar e interdisciplinar, e é dirigida por o John Simmons, que é um filósofo e professor de filosofia. E o trabalho que eu vos vou apresentar é o meu trabalho de modelação, como vão ver, modelação do discurso humano num contexto público, e portanto modelação também da opinião pública, mas é um trabalho muito interdisciplinar, e é uma das razões porque eu me sinto tão bem na área da filosofia, apesar de não ser exatamente a minha área, e portanto estou um pouco longe, mas faz com que que crie um bom ambiente, digamos, para a minha investigação. Eu voltarei a esta questão no fim, depois, para vos tentar dar a minha opinião sobre o posicionamento desta investigação. Eu gostaria de começar rapidamente por vos contar uma história. Esta é uma história que talvez alguns já conheçam, que é a história do meu grupo de investigação, que tenho com alunos de doutoramento, sobretudo, em Lisboa, e é o grupo que se chama o Observatorium, e o nome tem a ver com a observação do discurso no contexto público. Do discurso, quer dizer, dos textos que são publicados nas redes sociais, dos artigos que são publicados em jornais, por aí fora. E a história é a seguinte: a história conta-se rapidamente e começou em 2008. Em 2008, talvez para os menos jovens que se lembrem, foi a altura muito importante para nós, na Europa, foi a altura da crise económica e financeira. A crise dos subprimes, que começou nos Estados Unidos e que depois se alastrou para a Europa. Em particular, para a Grécia, o caso da Grécia foi o mais conhecido, mas houve uma enorme crise em Portugal e na Irlanda. Foram estes 3 países que foram os mais afetados, mas no início, em 2008, não foram os únicos. Houve uma grande crise na Alemanha, no Reino Unido e na Espanha. E, enfim, um pouco por acaso, eu, no contexto da Complex System Society, estava numa conferência num país europeu, enfim, não é muito importante, mas estávamos na Bulgária, e depois do dia da conferência, reunimos-nos para, enfim, tomar um aperitivo antes do jantar com as pessoas da conferência. E havia um investigador europeu, um físico e matemático, que é o Dirk Elbing, que é, enfim,
bastante conhecido na comunidade, que disse, bom, a crise económica começou há 2 ou 3 meses, em 2008, começou há 2 ou 3 meses, agora, uma vez que a crise está instalada, é fácil dizer para os economistas, que eram os opinion makers, que gostam de dar a sua opinião e de fazer previsões, agora é fácil dizer, eu bem vos disse, não é? Mas dizia o Dirk Elbing, eles dizem isto, mas eu tenho quase a certeza que aqui há 6 meses ninguém sonhava com a crise económica. E eu, enfim, assim, num ambiente descontraído e do alto da minha ingenuidade, disse-lhe assim, Dirk, é muito fácil, vamos à internet ver o que os opinion makers em finanças estavam a escrever há 6 meses atrás. Na internet está tudo. Como sabemos, a internet tem tudo. Disse-lhe isto e fui para o meu quarto à procura. E ele disse, se arranjares isso, ótimo. Gostava mesmo de ver, que é para poder discutir com eles. E eu fui para o meu quarto com o meu computador portátil no hotel e fui à procura. Não encontrei nada. Porquê? Porque a internet, sobretudo nessa altura, a internet é um fluxo de informação. É como se fosse um grande rio de dados que passa à nossa frente, cheio de coisas importantes, cheio de coisas essenciais que achamos fundamentais e que passa e que desaparece. E depois fui à procura dos artigos destes opinion makers nos jornais. E fui ao site da biblioteca como é que se chama? A biblioteca em Nova Iorque, online. Havia talvez um número, um exemplar de um jornal português por mês. Talvez. E nem procurei os brasileiros e muito poucos dos outros. Quer dizer, cheguei à conclusão que tudo tinha desaparecido. Bom, voltei para Lisboa, organizei o meu grupo e começámos a programar robôs de software para recolher informação da internet. E a primeira conclusão foi, estas coisas têm que se registar. Temos que registar para, não só para este caso, mas para tudo o resto. Não é? E aí criámos este grupo do Observatório. Podemos avançar. Para vos dar uma ideia, agora estas coisas acontecem, quer dizer, há uma série de bases de dados, inclusivamente online, gratuitas, com acesso fácil, com toda esta informação. Na altura não era verdade. Tanto não era verdade que 2 anos depois, em 2010, a MIT Technology Review publicou este artigo com as 70 bases de dados que definem o nosso planeta. É assim um nome pomposo. E porquê? Porque começou naquela altura a preocupação de muita gente de recolher informação. E, portanto, nós não éramos os únicos de maneira nenhuma, havia pelo menos outros 70 e, curiosamente, nós aparecemos lá na lista, ao lado da Google, na altura com o Google Trends, que começava a recolher notícias e a apresentá-las, e nós temos ali o observatório que procura monitorar a evolução em tempo real dos processos de geração de conhecimento e da opinião pública. E continuamos a fazer esse esforço e, portanto, isto já foi em 2010 e desde aí, portanto, desde 2008, passados 18 anos, continuamos a recolher informação de jornais à volta do mundo. Temos mais de 150, uma coleção de 150 jornais que utilizamos, sobretudo, para investigação. São textos que utilizamos para investigação e eu tenho vindo, durante este longo período, a trabalhar com os meus alunos de doutoramento e temos vindo a apresentar os nossos trabalhos de investigação, que têm a ver, sobretudo, com o desenvolvimento de algoritmos para perceber os padrões e as estruturas
que existem nestes textos que são difundidos livremente na internet. E, portanto, o que estamos é, no nosso caso, não nos dedicamos às redes sociais, dedicámos-nos à recolha de jornais e fazemos o estudo dos textos que são publicados nos jornais. Estudámos, sobretudo, a detecção automática de tópicos, e isso são coisas que eu, enfim, apresentei noutras alturas, inclusivamente aqui nesta conferência. Foi um trabalho interessante na altura, mas, na verdade, muita gente faz esses algoritmos. Houve um grande desenvolvimento nos algoritmos de detecção automática de tópicos e, enfim, a nossa investigação enquadra-se nesse caso. E aqui, bom, este está em branco de propósito, porque, para mim, 18 anos depois é a altura de olhar um pouco para trás, fazer um balanço, perceber que outros grupos de investigação com outros meios que nós não temos conseguiram resultados, enfim, mais expressivos, apesar de ter sido, enfim, interessante para nós fazer este caminho, mas, na verdade, desde há 3 anos atrás, 4 anos talvez, apareceram os modelos de linguagem e muita coisa mudou. Como sabemos, muita coisa mudou e está ainda a mudar e já não tem tanto sentido para mim continuar na mesma linha de investigação. E, portanto, esta é uma altura de olhar um pouco para trás, fazer um balanço, pensar nas coisas que foram importantes para mim e que eu acho que vale a pena voltar a utilizar e pôr em conjunto, que me parecem que são algumas tecnologias e algumas teorias que são complementares e que até começam a ser esquecidas, e vale a pena não as esquecer. E é um pouco essa reflexão que eu trago aqui hoje, portanto, é a primeira vez que falo nisto, e, portanto, são os meus pensamentos que me têm vindo a preocupar e de que gostaria muito de ter a vossa opinião. E, portanto, é sobre isso de que vou falar. Eu vou falar, portanto, na junção de três aspectos portanto, em primeiro lugar, o que me preocupa é sempre a compreensão de textos que não são estruturados à partida. São textos de comunicação humana que são em grande quantidade e que não são estruturados. E o que me preocupa é também encontrar mecanismos, propor, implementar mecanismos para conseguir perceber que estruturas são essas. No fundo, já vamos ver o que eu gostaria de ter, é uma espécie do desafio da nossa equipa, é ter um mecanismo que consegue ler a comunicação que existe na internet, consegue ler tudo o que é publicado nos jornais, ou nos blogs, ou nas redes sociais, e perceber qual é a evolução dos valores que estão expressos nestes textos, qual é a evolução que existe na sociedade. A proposta é utilizar 3 coisas, que é a geometria de embeddings. Eu vou utilizar o nome em inglês porque me parece que não tenho a certeza que haja uma boa tradução em português, pelo menos não tem o mesmo significado. Portanto, a geometria de embeddings que nos vem dos modelos de linguagem, a topologia das hiperredes, já vou falar um pouco sobre isso, e a entropia semântica. Portanto, são estes 3 aspectos que eu proponho juntar aqui. Em primeiro lugar, só olhando para trás, o que tem, aliás, não só para trás sobre qual é o presente do estudo dos textos utiliza neste momento 3 coisas: os algoritmos de clustering, que são os mais antigos, os modelos de detecção de tópicos, que eram aqueles que nós tínhamos vindo a fazer, e os modelos de linguagem.
os LLMs. Acontece que estes modelos de linguagem, para mim, eu não os quero utilizar enquanto modelos de linguagem. Eu não quero fazer perguntas para obter respostas todas feitas. Mas eles têm uma coisa que é extremamente interessante e que eu acho que nós nunca tivemos no tratamento dos textos, que são os modelos de embeddings, que é o primeiro passo dos modelos de linguagem. Sobre os modelos de embeddings, depois aplicam a arquitetura dos transformers, com redes neuronais profundas, por aí fora. Essa parte já não me interessa tanto, enfim, é essencial para estes modelos, mas a mim já não é o que me preocupa. O que me preocupa são estes modelos de embeddings que permitem ter uma representação numérica dos termos, das palavras e das frases. E a ideia é muito simples. Estes esquemas dos 2 ou 3 slides que vêm não são meus, foram encontrados na internet, mas são completamente vulgares. A ideia dos embeddings, muitos de vocês conhecerão, é muito simples. Nós temos palavras num texto, podem ser muitas, aqui temos um exemplo só com 2 palavras, mas podem ser muitas. Passamos pelo modelo de embeddings que vai identificar as distâncias entre estas palavras. Por exemplo, o conceito é simples: se 2 palavras estão ao lado uma da outra, elas estão muito perto. Se estão na mesma frase, estão perto. Se estão no mesmo parágrafo, estão relativamente perto. Se estão 10 parágrafos a seguir e num texto a seguir, esses 2 termos, essas 2 palavras, estão longe. E, portanto, a primeira coisa que os modelos de embeddings fazem é pegar numa grande quantidade de textos. Para dizer a verdade, nos modelos de linguagem não é uma grande quantidade de textos, é gigantesca. Estamos a falar de milhões ou bilhões de textos. Pegam em todos esses textos, executam uma fase de aprendizagem e identificam as distâncias entre os termos. Só isto. E depois estas distâncias são normalizadas, normalmente entre 0 e 1, e criam um vetor com todas estas distâncias. Este é o primeiro passo. Isto para mim é fantástico, porque de repente nós temos gratuitamente acesso a esta informação. Quer dizer, enfim, alguns fazem-se pagar, muitos modelos de linguagem são gratuitos. O número de distâncias que ali tenho é, por exemplo, para a primeira palavra ferries, a segunda boats, cada uma delas tem um vetor com distâncias em relação às outras palavras da linguagem. Pelo menos às mais importantes. Isto para mim é fantástico, porque eu de repente tenho aqui uma informação numérica que posso utilizar nos meus algoritmos. E todos nós temos isso, de facto. Então, o que acontece, esta é, digamos, a primeira fase dos modelos de linguagem. O que acontece é que nós podemos ter documentos, mas na verdade já se faz com imagens e com áudio, que eu não conheço tão bem, para dizer a verdade. Mas temos ali um grande conjunto de documentos, passamos pelo modelo de embeddings, que vai calcular as distâncias, que vai aplicar medidas estatísticas, só isso, nenhuma inteligência. E vai inscrever estas distâncias nos vetores. E então nós temos ali uma representação simplificada, os pontinhos o que quer dizer que cada pontinho é um termo, normalmente é uma palavra, mas também podem ser conjuntos pequenos de palavras, pequenas frases, que têm distâncias, umas em relação às outras, distâncias sobre o corpo de dados onde se encontram. E, portanto, ali há uma representação simplificada, a 3 dimensões. Na verdade, temos qualquer coisa deste género. Aqui eu represento apenas 3 dimensões, mas como nós podemos ver, aqueles vetores de distâncias têm muito mais dimensões. Para cada termo tem muitas dimensões. Os modelos de linguagem mais simples, os primeiros, tinham vetores com 384 distâncias para cada termo. Cada um ia-se medir em relação a 384
palavras no corpo de dados. Os mais recentes têm 3.072. Enfim, mais recentes que eu conheça. Possivelmente há outros já com mais. Vocês imaginam, para cada palavra, um vetor de 3.072 distâncias em relação a todas as outras. É assim que os modelos de linguagem, esta é a base do conhecimento da aprendizagem dos modelos de linguagem. Sobre isto aplicam as redes neuronais. Para finalmente nos conseguirem responder às nossas perguntas. Dois ou três comentários aqui. Estes termos têm, portanto, estes vetores de distância. São as dimensões. Não confundir com o número de termos que os modelos de linguagem utilizam. O número de termos que eles utilizam são bilhões. Bilhões. Os mais simples têm 1 bilhão de termos, os mais complexos, mais de 100 bilhões de termos. Para dizer a verdade, os últimos modelos eu nem conheço, mas são muitíssimos. Que termos são estes? Podem ser palavras ou frases. Ou frases que ele vai encontrando e vai calculando a distância entre as frases. Muito bem, portanto, isto para mim é um princípio interessante. Nós temos acesso a tudo isto facilmente. Esta geometria, que está aqui simplificada, só com 3 dimensões, porque não conseguimos visualmente ver mais. Não é? O humano não consegue ver mais, mas consegue imaginar uma representação geométrica com muito mais dimensões. Permite-nos perceber que há termos perto uns dos outros, que há regiões semânticas e que há regiões mais densas. E, portanto, eu posso calcular clusters. E é isso que as pessoas fazem, normalmente. Agora, a minha proposta é de que nós precisamos muito mais do que o cálculo dos clusters. Não chega. Poderia ser também o cálculo de tópicos. Então, eu digo que a geometria da proximidade não nos permite fazer uma interpretação do que ali está. Precisamos de algo mais. E, portanto, este foi o primeiro passo. O segundo passo é esta ideia de que o que eu gostaria de ter era um mecanismo que fosse juntar alguns termos para identificar conceitos de nível superior que representam ideias um pouco mais complexas. Que não seja só 5 ou 6 palavras que fazem uma frase, mas que representem uma ideia, representem um argumento. Para isso, bom, o que eu conheço e que os colegas da Complex System Society, onde eles trabalham, são nas redes complexas, que são, bom, basicamente são redes ligadas enfim, conectadas por ligações. É estudada a topologia não trivial, foram estudados os mecanismos emergentes, tal como os efeitos de small world e de power law degree. Tudo isso é interessante. Nós tivemos conferências na Complex System Society em que toda a gente, a certa altura, falava das power law, o que é interessante, mas para mim, mais uma vez, não chegava. E é aqui que entra a teoria das hiperredes. A teoria das hiperredes foi proposta pelo Jeff Johnson, que foi presidente da Complex System Society. O Jeff esteve cá, em Marília, e falou disto de certeza. E eu devo dizer que, para mim, é uma teoria absolutamente espantosa, que consegue sintetizar todas as ideias importantes do estudo dos sistemas complexos que foram feitas até agora. Que é uma teoria simples na sua explicação, um bocadinho mais difícil de aplicar, mas que, enfim, eu vou-vos mostrar um pouco. A ideia é de que numa rede, numa hiperrede, um nó não se liga apenas a outro, ele pode se ligar a vários,
e um conjunto de nós podem compor outro nó que em si mesmo tem um significado especial. E passamos para um nível de cima e depois, nesse nível de cima, voltamos a pegar os nós que já são compostos, que se podem juntar para um terceiro nível e por aí fora. E, portanto, conseguimos juntar, portanto, ligar os nós com ligações a várias entidades de nível superior em simultâneo. Portanto, o que a teoria das hiperredes faz é, em vez de ter ligações binárias, tem relações enárias, isto é, que podem, e aqui eu não estou a ver completamente a imagem, não sei porquê, mas posso-vos descrever. Falta a última linha aí, desculpe, falta a última linha, que eu não consigo ver embaixo. Não é grave, eu posso-vos dizer. A ideia é de que temos os nós mais básicos que se juntam a um conceito de nível superior. Esse conceito de nível superior é uma espécie do conjunto dos nós básicos mais a relação que os define. E aqui temos então a ideia destes símplices relacionais. O que quer dizer um símplice é um conceito que em si mesmo tem um significado próprio, e o significado próprio tem a ver com a sua relação. Eu vou-vos dar exemplos, talvez seja... Bom, tudo isto está explicado neste livro, que é a bibliografia mais importante, e a ideia é a seguinte, aplicando agora aos embeddings, porque é isso que me interessa, né? Fazendo uma aplicação aos embeddings. Imaginem que nós temos dois termos, cada um com o seu vetor de distâncias. Os termos podem ser o xi e o xj. Eu digo que a relação de similaridade, existe uma relação de similaridade se a similaridade dos cossenos dos vetores é maior do que um determinado threshold. O que é que isto quer dizer? Bom, trocando assim para miúdos, eu tenho os dois vetores dos dois termos, eles podem estar mais perto ou mais longe, cada um tem as suas distâncias. Entre os dois vetores vai ser estabelecido um ângulo. Eu vou medir a similaridade dos cossenos do ângulo. Se forem perto, quer dizer que os dois vetores são similares. Se eles são similares, eles respeitam a relação de similaridade. E, portanto, eu aqui consigo estabelecer uma relação de aproximação de similaridade entre aqueles vetores de distâncias, mesmo que sejam vetores de distâncias com muitas, 3.000 distâncias, cada um. Isto quer dizer que eu posso estabelecer, enfim, posso estudar relações, por exemplo, tenho aqui 3 exemplos, posso dizer que aqueles termos do x1 ao xk, aqui um pouco mais em baixo, pertencem, por exemplo, à mesma norma social, ou posso dizer que entre o xi e o xj há uma contradição, é uma relação de contradição, se a distância entre os vetores é inferior ao threshold, ou então, mais interessante para mim, posso dizer que há um conjunto de termos, um conjunto de palavras, um conjunto de frases que estão tão perto em função de uma relação de narrativa. E eu digo que uma narrativa, bom, isso seria uma outra conversa, mas digo que uma narrativa é um conjunto de argumentos, um conjunto de ideias que é expressa nos textos que são publicados na internet. E, portanto, se eu conseguir identificar estas relações, como já tenho os embeddings no corpo de dados, eu consigo descobrir normas sociais, consigo descobrir contradições e consigo descobrir narrativas. E então,
Bom, a primeira parte em cima já expliquei. Aqui assim, portanto, eu digo que uma hiperrede não é apenas uma nuvem de pontos, é uma estrutura de relações que podem ser interpretadas entre unidades semânticas, que são os tais termos. Para fazer coisas deste tipo, voltando à teoria do Jeff Johnson, este é o que eles chamam de cone hierárquico. Neste caso, para mim, é para uma análise semântica. Aqui no grafo nós podemos ver em baixo as unidades semânticas, podem ser palavras ou frases, não é? Que são depois, a meio, que são unificadas por uma relação, por exemplo, pertencerem à mesma norma social, e finalmente lá em cima é o nome da relação. O nome que vamos dar a este cone semântico e que será em cima, finalmente, é o nome do conceito de nível superior. E os exemplos que pus ali, por exemplo, é uma norma social que diz que as pessoas devem ser pontuais, ou uma narrativa política que diz que a culpa é toda dos governantes, das elites, etc. Nós conhecemos essas narrativas, não é? É este o objetivo. Está alguma confusão neste texto? Penso que podemos avançar. E, portanto, chegando a esta fase, já estamos a 2/3 da metodologia, chegando a esta fase, nós temos aquilo que nos é dado gratuitamente pela geometria dos embeddings, dos modelos de linguagem, que é só dizer que eles são próximos ou não são próximos. É uma relação de proximidade. E juntando à teoria das hiperredes, temos uma junção relacional. Ok, portanto, chegando a esta fase, tudo bem, parece muito bem. Agora eu consigo imaginar, por exemplo, um ano de textos de um jornal, The Guardian, ou a Folha de São Paulo, ou o Público em Portugal, ou seja qual for. Um ano de textos com centenas de milhares de artigos. Como é que eu vou determinar estas narrativas, estes conceitos de nível superior? Posso começar a desenhá-los e provavelmente em centenas de milhares de textos posso desenhar milhares de cones semânticos. Não é? É este o problema. Portanto, existe quase uma explosão combinatória das hipóteses de junção destas várias unidades semânticas em unidades de nível superior. Então, eu preciso de uma maneira de as avaliar. Como é que, para perceber quais é que são significativas e quais são menos significativas, quais são irrelevantes. Preciso de perceber quais é que são importantes para mim. E falta, então, o terceiro passo. E o terceiro passo que eu proponho, isto tem a ver, mais uma vez, olhando para trás, olhando para tudo o que aprendi com os colegas da Complex System Society, tem a ver com as propostas na teoria da informação, que têm desde 1948, portanto são antigas, e que tem a ver com a noção de entropia aplicada às estruturas semânticas, aplicada agora, atualmente, às estruturas semânticas. A seguir eu já vou explicar um pouco melhor esta noção de entropia, para quem não conhece, porque é muito conhecida e provavelmente muitos de vocês conhecem, então, pelo menos tão bem como eu. Mas, antes disso, porque é que é interessante para mim? Porque eu, com medidas de entropia, eu consigo medir a incerteza, a diversidade, a ambiguidade ou a fragmentação destas estruturas. E, portanto, eu não consigo estudar o significado delas. Mas eu consigo
estudar a incerteza, diversidade, ambiguidade e fragmentação. A medida de entropia implica a existência de distribuições de probabilidade, são medidas feitas sobre distribuições de probabilidade. Eu julgo que estas distribuições podem ser calculadas na estrutura semântica. Por exemplo, eu posso calcular as distribuições de probabilidade de uma palavra estar perto ou longe das outras. Eu posso pegar num cluster, pego num termo e calculo a probabilidade deste termo estar dentro do cluster ou fora, por exemplo. E, enfim. A noção da entropia de Shannon, os slides ficam um bocadinho estranhos, mas aplica esta fórmula, não foi feita para estruturas semânticas. O que é importante aqui é, bom, o conceito fundamental é simples. O conceito de entropia mede a incerteza dos resultados de um evento aleatório, isto é, a média da informação que nós precisamos de injetar num sistema para explicar este evento. Por exemplo, se eu tenho por exemplo, olhando para as nossas estruturas semânticas, se eu tenho uma frase, uma determinada frase, se eu vou colocar no contexto de um cluster ou de uma nuvem de outras frases, se ela tem sentido, quer dizer que eu não preciso de juntar mais informação para a explicar. Se ela não tem sentido, eu vou ter que juntar mais informação para explicar. Se eu preciso de juntar informação, depois permite-me fazer o cálculo da entropia, isto é, que é a média da informação que eu preciso de juntar para qualquer evento aleatório. Bom, este é um conceito que existe, portanto, há 70, 80 anos, quase 80 anos, e que foi utilizado noutros contextos e que atualmente tem vindo a ser estudado no contexto das estruturas semânticas. E podemos, então, construir, o passo seguinte é construir distribuições de probabilidade com a informação que temos, com os embeddings que temos, e o passo seguinte, portanto, será construir estas distribuições de probabilidade que eu já falei. Mais uma vez, é pena não se ver a parte de baixo do slide. Ok, e então temos este resultado. Quando temos representações ou corpos de dados, melhor, com entropia baixa, eu digo que temos um corpo de dados coerente, estável e concentrado. Quando a entropia é alta, é ambíguo, contestado ou fragmentado. E então eu tenho, finalmente, o terceiro passo que me permite descobrir quais são aqueles cones semânticos significativos e quais são os outros que são ambíguos, incertos, por aí fora. E, portanto, tenho estes três passos. Agora vou avançar talvez um pouco mais depressa e, portanto, conclusão, a partir dos modelos de embeddings, que é o que nós temos atualmente, eu consigo criar estruturas semânticas que já não é uma explosão combinatória, porque eu consigo distinguir quais são as que são relevantes, quais são das outras que são incertas ou ambíguas. E é esta a metodologia e, portanto, passo a passo, foi, enfim, aqui um pouco mais estruturada. Finalmente, aqui não tenho muito tempo, é o exemplo que eu tenho preparado para vocês. De qualquer forma, deixo esta apresentação disponível para quem tenha interesse. Este é um exemplo que não é um exemplo tirado dos textos dos jornais, porque para isso ainda me falta trabalhar, mas este é um exemplo, enfim, com 8 frases, as últimas 3 não estão ali, mas não faz mal, com 8 frases sobre uma eventual crise financeira.
Aqui eu vou calcular primeiro os embeddings, ver quais são os mais próximos. Com a identificação dos mais próximos, eu consigo identificar aqui a proximidade geométrica. Aqui é o cálculo dos clusters. E, finalmente, para cada um deles, vou calcular o tal cone semântico. Nesta fase, o que eu faço, o que eu proponho fazer é, mais uma vez, recorrer ao poder dos modelos de linguagem. Através de sumarização, vou identificar quais são os atores principais em cada um deles, quais são os predicados operacionais, qual é o stance, posicionamento de cada um deles por aí fora. E, portanto, aqui neste caso, agrupei as frases em três grupos, que são estes três, e isto aqui é que eu gostava de vos apresentar talvez para finalizar. Portanto, nós temos estes três grupos. O que é interessante para mim é que eu agora posso introduzir novas frases e, através do cálculo da entropia, perceber se uma nova frase, que é este círculo laranja, X10, que diz "Citizens must accept sacrifice to rebuild the country", se ele está mais perto do C2, que é Fiscal Discipline Narrative, ou do C3, National Renewal Narrative. E calculando as entropias só com estas frases, eu vou identificar que o C1 tem uma entropia interna baixa, quer dizer que ele é coerente. O C2 tem uma entropia interna um pouco mais alta, quer dizer que ele pode ter já várias interpretações. O C3 não está ali representado, mas tem uma entropia interna forte. O X10 tem uma entropia de pertença a cada um dos outros muito alta. E, finalmente, uma entropia global entre o C2 e o C3, com o X10 no meio, muitíssimo alta, quase no 1. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, para já, o C1 é uma narrativa estável, que o C2, aliás, que o X10 tanto pode ir para o C3 como pode ir para o C2, é ambíguo, pode estar em várias posições, e que o C2 e o C3, apesar de terem um nó ali no meio, são bastante diferentes um do outro, porque a entropia deles, os dois juntos, é muito forte. E então, a partir deste tipo de mecanismos, eu consigo estudar e é isto que eu estou a fazer agora, estudar estes mecanismos, em que neste exemplo simples, eu já dei o exemplo de um objeto contestado, ou de um discurso plural com várias alternativas, quando a entropia global é forte, e, portanto, há todo um trabalho que tenho vindo a fazer de calcular este funcionamento. Estes são os principais objetos semânticos calculados através destas medidas de entropia sobre a hiperrede. Deixem-me falar de outra coisa, deve ter talvez 1 ou 2 minutos, suponho. E, portanto, este é o fim de uma situação em que temos as distâncias entre os embeddings, que são utilizados nos modelos de linguagem. O que procuramos é perceber que estrutura existe e que é relevante para nós. E este é o último slide, é de que gostaria de vos falar. Começando pelo fim. Pelo fim ali no slide, que é o futuro, não é? O futuro é simples, é pegar nestas ideias e aplicá-las aos dados. E é isso que eu gosto de fazer, gosto de trabalhar com os dados, gosto de testar os algoritmos. Eu penso que entre estas ideias e os resultados que teremos com os dados reais do observatório,
vai um grande passo e, portanto, esse é um passo que vamos dar com a ajuda da equipa. E este vai ser o futuro, e quem estiver interessado e gostaria de falar nisso quando tiver resultados, são sempre bem-vindos para me contactar. O outro é um tópico um bocadinho mais vasto, mas eu vou tentar resumir, até porque nesta conferência falámos muito de IA, a começar pela primeira apresentação e em várias conversas, e houve coisas muito interessantes que foram ditas sobre a IA. O que eu vos mostrei portanto, é o tratamento de dados, escolha de algoritmos, utilização de algoritmos complementares, mas o que é que tem tudo isso a ver com filosofia? Para mim, na minha opinião, é que não sou filósofo, enfim, nem estudo filosofia. Tem a ver com o seguinte: o que eu acho é que desde o princípio a inteligência artificial teve uma evolução, que foi uma tentativa de modelação cognitiva. Desculpa. E que foi pontuada por uma série de dificuldades e de insucessos, praticamente até agora. O que se passou desde 2002, 2001, 2002, foi uma coisa completamente diferente para mim. Chama-se IA porque nos resultados nós percebemos que o resultado é como se tivéssemos obtemos respostas como se fosse um humano. Tá bem? Mas todo o mecanismo que está subjacente e em que assentam os modelos de linguagem não tem rigorosamente nada a ver com a anterior IA. Essa é a questão, porque se nós olharmos... E isto tem muito a ver com aquela visão que nós tivemos em 2008, de repente temos acesso a todos estes dados, temos que os guardar, e a grande revelação está nos dados. Para mim, com os dados dos jornais, eu já mostrei isso, eu penso que a Eunice se lembra, aqui assim no Brasil, bastava olhar para os tópicos que nós já descobríamos o que ali estava. Cada tópico pintado de uma cor, bastava olhar para eles. Não era preciso grandes explicações, não é? A partir dessa altura, e portanto isso foi em 2008, até 2020 há um grande progresso. A partir de 2020, mais uma vez, é baseado em grandes quantidades de dados, nas medidas de distância entre termos, tão simples como isso, e o segredo está na quantidade. Depois, a partir daí, o que se aplica aos embeddings é a arquitetura dos transformers, que é uma rede, um conjunto de redes neuronais profundas, desenvolvimento das redes neuronais, e as redes neuronais não foram feitas com a perspectiva da IA cognitiva, pelo contrário, foram feitas com a perspectiva do estudo dos sistemas complexos, e portanto, se nós olharmos para a história da ciência, e é por isso que eu acho que tem tanta importância perceber isto do ponto de vista da filosofia, porque é a filosofia que nos pode dar esta perspectiva acerca de o que é importante agora e para onde é que devemos ir e com que ferramentas devemos ir. Porque se nós olharmos para o problema desta forma, houve dois grandes caminhos em paralelo: o caminho da IA cognitivo, da representação cognitiva através dos frames, através das bases de conhecimentos, através até da lógica. Não estou a dizer que não é importante, é fundamental para percebermos o nosso discurso, mas os modelos de linguagem têm absolutamente zero disso. E, no entanto, funcionam tão bem, porque é a perspectiva conexionista que nos vem do estudo dos sistemas complexos, que nos diz que, precisamente, aquela ideia dos simplices, esse é o fundamento. Por isso é que eu dizia que a teoria do Jeff Johnson, para mim, é fundamental. É a ideia dos simplices, que vai muito para além das redes complexas, que nos diz, atenção, temos aqui componentes,
mas se os juntarmos com uma relação, temos qualquer coisa diferente. Dou-vos um exemplo, enfim, me vem à cabeça, simples e se calhar simplista. Se nós dissermos assim, o Brasil vai ganhar a Copa. Eu estou a falar de quê? Estou a falar do Brasil com o seu território, as florestas, os rios, a população, a cultura. Não. Estou a falar da Copa com todas as suas questões políticas e desportivas. Não. Estou a falar de um conceito simples. O Brasil vai ganhar a Copa, vai ganhar a taça. Ponto final. Não é? É isto, um simples. E, portanto, esta perspectiva de composição e de percepção do que o mais importante, ou pelo menos tão importante como as unidades de conhecimento, são as relações entre elas, esta perspectiva é que eu acho que é fundamental e que está na base dos modelos de linguagem que lhes dá tanto sucesso. E eu acho que esse tipo de coisas é que também a filosofia nos podia ajudar muito a perceber, a clarificar, a conhecer essa história e a perceber que ferramentas é que são úteis para que as pessoas não partam cada um no seu sentido um pouco dispersas. É isso. Obrigado. Muito obrigada, Jorge. Não poderia deixar passar em branco, por conta do atraso com as sessões de comunicação. Não pude introduzir você, mas queria lembrar a todos que nós estamos trabalhando com o Jorge há muitos anos. Ele já mencionou o nosso projeto aqui de Big Data, que foi um grande sucesso, né? E, mais uma vez, o Jorge nos deu essa brilhante palestra com uma didática fantástica para quem não entende do assunto, né? Então, Jorge, muito obrigada. E queria agora só levantar um ponto antes de passar, que já tem um monte de gente com a mão erguida. Ali, no modelo do Jeff, quando nós vivemos, por exemplo, uma situação que tende a aumentar cada vez mais a entropia, né? Como é que nós vamos lidar com essa situação na noção de sentido? Você falou semântica e sentido, né? Como é que fica agora a questão do sentido nesse mundo em que a entropia está aumentando e parece que não vai diminuir, né? Obrigada. Deixa eu só falar e depois eu já anoto. A ideia do sentido. Bom, essa é talvez a questão fundamental aqui, que nos vai depois permitir identificar as narrativas. Eu acho que há uma série de mecanismos nos modelos de linguagem que eles já estão preparados para identificar os atores, já estão preparados para identificar a perspectiva dos atores, o posicionamento dos atores, já estão preparados para identificar quais são os predicados mais importantes. A sumarização indica-nos qual é o título. Eu posso fazer uma distribuição de probabilidade em relação aos vários títulos possíveis também. E a partir daí aplicar uma medida de entropia aos títulos possíveis. Quer dizer que, para ser sincero, eu só tenho a certeza quando aplicar dados reais. A minha intuição é de que neste momento já temos as ferramentas para fazer isso. Os modelos de linguagem não fazem, nem se interessam por este problema, nem é o objetivo deles, e portanto é mesmo a nossa função. Se queremos perceber qual é a evolução das ideias que percorrem a sociedade, sejam políticas, sejam sociais, sejam, enfim, quaisquer que sejam, se queremos perceber isso, temos realmente que construir estes mecanismos e observar a evolução do que se está a passar para tentar perceber. Mas, mais uma vez, só pegando nos dados reais. E já agora, aproveito para dizer,
eu acho, para mim, o Brasil é tipo o ideal para isso, porque é um país grande com uma população numerosa, quer dizer, comunica muito, há muitos textos, há alternativas políticas que se cruzam, que emergem, que são dinâmicas. Eu estudo os textos portugueses, mas Portugal tem 10 milhões de habitantes. Quando falamos em quantidade, é claro que um país grande com uma população grande que comunica muito, a quantidade importa e, portanto, acho que o Brasil é mesmo um desafio fantástico. Obrigada, Jorge. Vou passar agora para... Muito obrigada. Nossa, parabéns, um espetáculo, gostei muito de assistir, estou ansiosa pelos próximos desenvolvimentos. Eu tenho uma dúvida que eu acho que é bem pontual, talvez técnica. Quando você fala do cone, né, a primeira explicação dizia, olha, tem algo em comum ali daquelas ocorrências que está sendo representado e pinçado, vamos dizer, na ponta do cone, né? E num segundo momento você falou dos ângulos dos vetores e da relação de proximidade que representaria similaridade, e aí eu entendo que é similaridade do significado, né? A gente pode talvez pensar em semelhança de família, e isso na minha cabeça ficou um negócio assim, no cone a gente tem uma perspectiva um pouco mais essencialista, de algo que está em comum em todos os usos, enquanto na representação do ângulo vetorial a gente teria uma concepção um pouco mais de, né, como que se integram de modo a quais são as semelhanças que estão atuando aí nessas relações conceituais. Então é uma pergunta de esclarecimento, como, né, que a questão do vetor e do cone se relacionam, como que a operacionalização tá acontecendo ali. Não sei se você quer responder uma por uma. Ou... Talvez seja mais fácil para mim, se não se importa. Não, mas é uma pergunta essencial. A distância entre os vetores permite-nos aquela primeira representação, é a distância entre os termos. E, portanto, é a geometria dos embeddings. Isso já é gerado pelos modelos de linguagem, na verdade. Não há aí nenhuma novidade, eles já geram isso. A questão para mim é que é uma ferramenta espantosa que nós temos. Nunca tivemos uma coisa dessas com pelo menos modelos com pelo menos 1 bilhão de termos e os mais potentes com mais de 100 bilhões de termos, não é? Nunca tivemos uma coisa dessas e, portanto, temos uma geometria que identifica a distância entre os termos ou entre pequenas frases, que é muitíssimo poderosa. Isso é uma coisa, já existe. O que nós chamamos os cones semânticos vem da teoria das hiperredes e aí precisamos de estabelecer a relação entre eles. É diferente. Repare, já não é só um cluster, não é um grupo de termos que estão muito próximos. Não, estão mais que isso. Eles estão próximos porque têm um significado e o significado é a relação. Se eu digo, estes estão próximos porque respeitam a uma determinada norma social, eu tenho que identificar essa norma social e dar-lhe um nome. E aí tenho um cone semântico. Já para nós é um conceito bem superior, que o meu conhecimento nunca foi aplicado, portanto, as hiperredes nunca foram aplicadas assim. É um conceito muito interessante, mas depois o problema é que de repente eu posso ter muitos cones semânticos e não sei quais é que são interessantes ou não. Posso ter uma multitude de relações e não sei quais é que são, um pouco na minha imaginação, quais é que existem mesmo, e portanto é por isso que preciso de medidas que distingam, não é? E como estamos a tratar de informação a um nível bastante abstrato, para mim as medidas de entropia foram ideais. Mas, portanto, a responder claramente à sua questão, as distâncias é o que os modelos de linguagem têm, só isso. E eles conseguem responder tão bem só a partir das distâncias. Se utilizarmos as relações, temos uma informação muito mais rica. É essa a minha intuição.
neste momento. Não sei se respondi. Giorgio, muchas gracias. ¿Español está bien? Sí. Sí, muchas gracias por la presentación. Quería hacer una reflexión así abierta para ver si te sugiere algo. Mientras veía tu presentación, me recordaba esta conferencia de Schrödinger, ¿cierto? De los seres vivos como estos cuerpos que disminuyen entropía, y son bolsas de reducción de entropía que le llaman negentropía. Pensaba que tal vez una analogía, un isomorfismo así laxo, porque lo estoy haciendo solo al mirar, no conozco bien el tratamiento matemático que está detrás, pero me pareció interesante ver el fenómeno que tú muestras gráficamente de cuerpos semánticos que tienen cierta coherencia, menor entropía o mayor entropía, pero que están más o menos definidos, ¿no? Entonces, discursos que son con muy baja entropía son discursos altamente coherentes internamente, ¿cierto? Que se refuerzan semánticamente. ¿Sí? ¿Puede ser así? Com pouca entropia, são coherentes. Claro, altamente coherentes, con Sí. poca entropía, ¿cierto? Sí. Podría uno pensar que los discursos que están consolidados de esa forma tienden a mantenerse así en la medida que se nutren de la red semántica más amplia. Yo pensaría estos cuerpos semánticos como insertos en un mar semántico más amplio, de manera similar a como los seres vivos son bolsas de negentropía, ¿cierto? Que se nutren también de la entropía del ambiente y la reducen de alguna forma y disipan. Entonces pensaba que tal vez una analogía interesante sería ver la evolución de estos cuerpos semánticos, cómo se va moviendo en el tiempo. Por ejemplo, una ideología muy dominante, cómo se va reforzando, cómo se va manteniendo en el tiempo. Pensemos en una ideología que estimamos negativa por razones éticas, ¿cierto? Y así como en biología nosotros podemos generar antibióticos, es decir, podemos ponerle en ambiente y perturbaciones que van destruyendo, van aumentando la entropía para eliminar una colonia de bacterias que la estimamos mal. Uno podría analizar gráficamente quizás discursos que se van manteniendo en el tiempo en entropía y qué tipo de discurso, qué tipo de perturbación podría desarmar ese discurso peligroso ético que se va instalando, una especie de antibiótico semántico, digamos así, no sé. Pensaba eso al aire, no sé si te sugiere algo, a ti te lo tiro para que tú veas si con eso. Obrigado. Rapidamente, não, isso é fantástico. Isso eu acho que é aí que gostaríamos de chegar, é aí que seria interessante chegar, compreender a dinâmica destes fenómenos. Pronto, ainda estou, claro, bastante longe, mas é a dinâmica que é importante, e é perceber quais são as mudanças. Por isso é que neste grupo chamámos o observatório, e a ideia é observar, recolher dados a cada minuto, e que estamos de facto a fazer, e ver as mudanças praticamente em tempo real do que está a acontecer, que ideias é que estão a aparecer, que podem ser simpáticas para mim pessoalmente, ou o contrário, posso não gostar. O facto de eu aplicar antibióticos já não me... Eu acho que já não pretendo ter esse lado interventivo, mas é verdade que há eventos que nós podemos perceber que têm um fator de mudança, que podem ser fake news, por exemplo, gigantescas, e que podem ter uma influência, não é? Portanto, essa é a parte interessante, é o estudo da dinâmica, e é aí que eu queria chegar. Portanto, obrigado. Hola. Bueno, muchísimas gracias. ¿No funciona? Me pareció interesantísimo. Disculpa por el español y porque es una pregunta un poco abstracta. Pensaba cuando te escuchaba en estas estructuras semánticas que en el fondo están hechas de números y vectores. La estructura semántica se construye a partir de estos clústeres hechos de números que son vectores. Y suena medio extraño porque desde la filosofía muchas veces se hace como una distinción muy tajante entre los fenómenos que tienen un carácter semántico y refieren al mundo, y se dice aquellas otras cosas que solo son manipulación de símbolos.
Y también pensaba en algunas reflexiones de Daniel Dennett, un filósofo que a mí me gusta mucho, que él dice que hay que desconfiar de esta distinción tajante entre lo sintáctico, la mera manipulación simbólica, y lo semántico. Y me preguntaba si este tipo de contribuciones apuntan a ese pensamiento de que entre lo semántico y lo sintáctico quizás no hay una distinción de todo o nada, y que lo semántico quizás podría emerger de una determinada complejización de lo sintáctico, ¿o te parece que no, que es algo? Como eu vejo, é que são ferramentas que depois nos permitem interpretar a realidade. E talvez observar a dinâmica e talvez, se quisermos intervir sobre isso, ou pelo menos perceber a realidade. Mas isso é depois o nosso lado humano a olhar para os resultados. Antes disso é completamente numérico. Mas os modelos de linguagem são numéricos. Aliás, esta questão foi bastante discutida aqui nesta conferência. Eu assisti, enfim, a 3 ou 4 apresentações que o Ricardo, a Renata, mais pessoas que discutiam isto. Discutiam a IA, até que ponto há um entendimento no que faz. Nos modelos de linguagem não há entendimento nenhum. São modelos estatísticos e relacionais. Mas depois, se conseguirmos resultados, que são sobretudo gráficos, com títulos, não é? Estas representações gráficas semânticas com títulos, permitem-nos depois fazer a nossa própria interpretação. É assim que eu vejo. E, portanto, se o conseguíssemos fazer, eu acho que poderia ser interessante, pelo menos para mim, talvez para outras pessoas, de olhar para esta evolução das ideologias, por exemplo, e perceber, estão baseadas em quê? Onde é que vão? Onde é que vamos parar, no fundo? Não é? É tão importante perceber isso, sobretudo atualmente, tanto na América Latina como na Europa, como em tantos sítios. Portanto, isso eu vejo mais como ferramentas que nos permitem a nossa própria interpretação. Não sei se... Jorge, parabéns, muito fantástica a sua ideia, a sua apresentação, e fiquei curioso com o seguinte, que quando você calcula a entropia, você calcula a entropia relativa a um daqueles complexos simpliciais associado a um embedding, né? E então você estima uma probabilidade, né, para cada um desses embeddings, né? No instante que você calcula a entropia, ela vira um número simplesmente, e depois você opera sobre esse número para comparar esse número. Mas aí você já perdeu a estrutura das distribuições de probabilidade, que talvez elas se distribuam de alguma forma, com uma geometria peculiar, sobre todo aquele espaço. E talvez aí uma outra forma de calcular a informação, em vez de trabalhar com Shannon, talvez trabalhar com Fisher, alguma coisa assim, que preserve a estrutura do espaço de informação que você tem. Você chegou a considerar isso? Porque aí talvez a dinâmica apareça mais claramente, não? Não. A resposta é, não cheguei a considerar. E, portanto, gostaria de falar consigo depois. Não, eu também. Obrigado. Agora passa, tem mais duas. Mas já agora, como respondi assim também, a questão da dinâmica portanto, é o objetivo e será o passo seguinte. E é talvez a parte mais interessante. Mas aí sim. Pois. Então, temos mais duas perguntas. Primeiro, o Alexandre. Muito obrigado, Jorge. Claro que as cones me lembram de uma filosofia do cone do tempo e não tanto do espaço, ou seja, que há aqui um problema para mim que
estamos claramente ainda numa representação de semântica, linguagem espacial, numérica, vectorial. E eu sinto, mas eu não tenho a certeza, porque também sei pouco sobre o trabalho, esses primeiros 8 frases que surgem como crise, têm exatamente como o Jorge contou a narrativa, uma ideia de um tempo, 2008, um encontro, as pessoas, uma comunidade e depois a procura e a internet. Ou seja, há aqui muitos passos que ultrapassam, diria, a partir de, ou seja, a colocação da hipótese, não é? Tipo, não está explicado porque é uma hipótese humana, não é? Tipo, humana num certo espaço-tempo e depois vai ser formalizado pelo sistema e que realmente há aqui muita coisa que surge. Mas me falta, basicamente, o meu problema é que me falta a parte pragmática da teoria, ou seja, a parte onde realmente eu estou a colocar isso tudo numa específica situação de comunicação. E onde, de repente, eu sei porque eu escolhi essas 8 frases, mas talvez tenha uma explicação mais técnica sobre como esse primeiro passo de iniciar funciona. E depois como consegue ver o sucesso da investigação. Bem, as 8 frases, bom, é simples, eu procurei, idealizei, portanto fui eu que as inventei, idealizei um exemplo que me pareceu simples para conseguir explicar facilmente, para que fosse fácil para mim explicar, fácil para as outras pessoas entender. Portanto, é um exemplo simples e mesmo simplista. Claro, nós teremos muito mais do que 8 frases, não teremos frases tão bem constituídas, não teremos frases só sobre este assunto, isso eu sei que o trabalho com dados reais é outro mundo, não é? E é isso também que também me falta. Agora, é verdade, pronto, são ideias do início de uma investigação, eu diria assim. O exemplo é claro, é um exemplo direcionado só para, enfim, conseguir ilustrar um bocadinho as minhas ideias, mas não é nada um exemplo real. O exemplo real será quando eu pegar num ano do The Guardian e tentar descobrir as narrativas que lá estão. A minha ideia é ter uma espécie de umas sementes, algumas ideias do que eu quero procurar e depois, porque eu sei, por exemplo, que neste momento, como desde há muito tempo já esta parte, um dos grandes temas de discussão no Reino Unido tem a ver com a imigração e que tem influências políticas nas eleições, nas políticas seguidas, na ligação do Reino Unido com o resto da Europa e com o resto do mundo, por aí fora. E, portanto, eu vou querer estudar quais são as narrativas sobre a imigração nos textos publicados no Reino Unido. E, portanto, eu vou ter, assim, já uma pequena semente para selecionar aqueles textos e para identificar as narrativas. Depois, o que vou encontrar, se são favoráveis, desfavoráveis, isto ou aquilo, é o que tiver. É o que encontrar. Mas, de facto, eu penso que tens razão. Falta todo o outro lado. Esse lado que dizes que te faz falta, a mim também, não é? Portanto, falta o lado de pegar em dados reais e eu penso que aí teremos mais dificuldades. Mas pronto, é isso que interessa. Jorge, parabéns. Acho que foi uma exposição extremamente interessante. Você termina dizendo, bom, aqui é necessário convocar a filosofia, não é? Eu gostaria de ouvir você um pouco a respeito disso, né? Quer dizer, você tem todo esse quadro de modelos, não é? De análise sintática de situações. E onde entraria a filosofia no seu modo de ver? Né? Quer dizer, entra como? Quer dizer, já na minha palestra eu falei, bom, para onde vamos? Você acabou repetindo isso, para onde vamos? Essa é a grande preocupação, né? Então é a questão de telos, quer dizer, para onde vamos? Qual é a finalidade? Né? E quando você fala em finalidade, você vai falar sobre no plano humano de valores, né? De ética, na verdade, contexto social, né? Enfim, onde o humano entra, né? E onde, novamente, mundo entra, né? Porque tudo isso é muito teórico,
brilhantemente teórico, mas a que senhores ele vai servir? Não é? Essa é a questão. A razão sempre serve qualquer senhor, não é? E que senhores? Nós somos senhores desses fins ou não? E a filosofia deve entrar por aí, na sua maneira de ver, como? Eu apetece-me fazer 2 comentários sobre isso. O primeiro é voltar um pouco àquilo que eu disse de perceber, ter presente a evolução da ciência, os vários caminhos que a ciência e o que nos permitiu, perceber o que nos permitiu o sucesso dos modelos de linguagem que estão a revolucionar o mundo neste momento, e não perder isso de vista, porque as pessoas falam IA, parece que é tudo a mesma coisa, misturam tudo. Os alunos mais jovens pensam que estão a fazer IA, vão buscar tecnologias que são completamente desadequadas, princípios que são desadequados, que falharam, e portanto eu acho que essa história precisamos de a ter, e normalmente nos laboratórios de computação não a temos tão bem como isso. E é uma coisa que eu encontro nas comunidades de filosofia. E é por isso, eu disse que gostava, que me sentia bem naquela equipa do Kansas, que é dirigida por um professor de filosofia, porque é uma equipa interdisciplinar, e disse que voltaria a isso no fim. A razão é essa, porque para mim faz sentido. Quando eu lhes mostro estas coisas, eles discutem comigo em função do que conhecem do passado. E, portanto, não são só coisas novas, algoritmos novos, ótimo. Não é só isso. Não é? Pronto, isto é a primeira resposta. A segunda, quem servir? Eu gostaria de voltar um pouco ao final da sua apresentação há pouco, em que falava de um mundo em que temos guerras inacreditáveis, até há pouco tempo inacreditáveis, e que agora acontecem como se fossem coisas normais. O que é que nos faz... o que é que faz com que esses valores se tenham tornado valores normais, aceitáveis? O que é que faz com que as pessoas aceitem esse tipo de coisas, por exemplo? A minha ideia era realmente perceber este tipo de evolução das ideias, evolução dos valores, evolução das normas sociais e enfim, acho que quanto melhor as entendermos, mais poderemos reagir de alguma forma. E nesse sentido, eu acho que vale muito a pena trabalhar com a filosofia, vale a pena trabalhar com as ciências sociais, sem dúvida. E, enfim, e vale a pena... Se há uma coisa que a filosofia me ensinou, é que esta ideia de classificar as ciências muitas vezes está errada, não é? As pessoas podem ganhar muito se passarem as suas barreiras e se falarem com, enfim, com pessoas de outros grupos, de outras áreas científicas, não é? E eu acho que, no fundo, a quem servir é pensar assim num futuro melhor. É o que queremos todos, não é? Superar a barreira não é à toa que o Snow, para superar a barreira entre as duas culturas, de que ele já fala, sei lá, desde os anos 50, 60, diz que filósofos têm que conhecer a segunda lei da termodinâmica.